E hoje é o Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial ou a famosa pressão alta. Seja para quem tem ou para quem não tem ou não sabe se tem. Bora prestar atenção então agora no papo que eu vou ter com a médica cardiologista, a doutora Marinês Bertolo Pérez, que é coordenadora da residência médica do Hospital Referência em Cardiologia, ali em Xanxerê. Boa tarde, doutora. Bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, Tatá. Boa tarde a vocês todos. Tudo bom? A data de hoje, então, não é nem para se comemorar, né? Imagino que é uma data de conscientização sobre o que é essa doença? Exatamente. Hoje é o Dia Nacional da Hipertensão Arterial e destina-se justamente à conscientização das pessoas quanto à necessidade de cuidados com a hipertensão arterial. Eu li que 25% da população brasileira sofre de hipertensão arterial. A maioria das pessoas sabe ou muita gente sofre e não sabe o que é? Cerca de 50% das pessoas que são portadoras de hipertensão arterial desconhecem a doença. Olha! Exatamente. Isso é bem perigoso, pessoas, né? Exatamente. Assim, dos 50% que são já conhecedores da sua doença, infelizmente, 50% desses, ou seja, 25% da população não se trata. Não sabe. Eu vi que é uma doença que ela não tem distinção, né? Crianças, adultos, idosos, não tem classe social, nada. Mas quais são os fatores, doutora, que podem desenvolver aí, então, essa hipertensão arterial? A hipertensão arterial, ela é, na maioria dos casos, 95% dela, são fatores próprios já genéticos, né? A gente chama de hipertensão essencial. E essa hipertensão, ela possui um gatilho ao longo da vida da pessoa. Então, comumente, na vida adulta, essas pessoas, em algum momento, a partir dos 30, 35 anos, passam a desenvolver a hipertensão, que pode ser desencadeada por fatores de estresse, por obesidade, por alimentação muito rica em sódio, a baixa ingesta de potássio e até o estresse psicossocial que nós estamos hoje em dia submetidos em grande quantidade, não é? Imagino. Vamos aproveitar, olha, para você que está em casa, se você tem pressão alta, quer tirar alguma dúvida, ou se você não tem, ou acha que tem, mas não sabe, pode mandar a sua pergunta ou a sua questão aqui para mim, 98405-2073. E agora eu perguntei quais são os fatores que desencadeiam e eu quero saber quais são os sintomas da pressão alta. Esse é o maior problema, né, Tata? Porque a maioria das pessoas portadoras de hipertensão arterial nem sintomas têm. Olha! Às vezes, a primeira manifestação já é um evento grave, o que estimula a que nós façamos ações que sejam populares e que todos possam, em algum momento, fazer na medida da sua pressão arterial, ou seja, as medidas preventivas. Porque, não raro, a primeira manifestação da hipertensão arterial já é um AVC, um infarto, um desconforto na função renal, de forma que quanto mais cedo você identificar as alterações da pressão, mesmo sendo um paciente assintomático, mais rapidamente você poderá prevenir as complicações dela. O que a gente pode fazer, né? A gente estava falando antes ali dos sintomas e do que causa. Como é que a gente pode prevenir? Existe como prevenir a pressão alta? Existe sim, tá? A hipertensão, ela pode ser prevenida e de forma bem significativa quando nós utilizamos a chamada mudança de hábitos de vida. Essa é a nossa principal arma, porque no momento que você se dispõe a uma vida saudável, evitando o sobrepeso ou obesidade, controlando a sua ingesta de sal na alimentação, ou seja, apenas uma comida saudável que não seja sobrecarregada de sal, melhorando a sua ingesta em alimentos ricos em potássio, praticando exercícios que se preconiza uma média de meia hora por dia, pelo menos 5 vezes por semana, e a redução de estresse, que já é proporcionada por uma boa alimentação e exercícios diários, né? Com essas medidas, você já consegue uma melhora muito significativa na incidência da hipertensão arterial. Legal, a gente já tem uma pergunta aqui, olha, tenho 34 anos e sou hipertensa, hoje ela está controlada, tomo medicação. A hipertensão pode ser controlada somente com um hábito de vida saudável? Ela falou, eu posso parar de tomar a medicação e ir verificando se ela se mantém no controle?
Isso, claro, né? Com uma orientação Não pode médica. não, minha amiga. Não A pode. hipertensão, muito claro, você precisa primeiro manter sim seus hábitos de vida saudáveis, porque isso vai ajudar muito no controle da sua hipertensão, mas a ação medicamentosa é a nossa outra arma importante que deve ser sim seguida de acordo com as orientações do seu médico. Quem dera nós pudéssemos sempre parar a alimentação e ficar cuidando, mas numa dessas você para a sua medicação e, ao ficar somente com seus hábitos de vida, a hipertensão faz uma crise, e numa crise dessas você faz uma consequência grave, como é o AVC e o infarto agudo do miocárdio. Não para, não. Segue o seu médico. Não dá para parar de tomar, né? Tem uma outra aqui, ó. Boa tarde, Tata, tudo bem? Sempre assistindo o seu programa, obrigada. Um beijo, não tem nome, então um beijo para você que mandou. Gostaria de tirar uma dúvida. Meu marido toma remédio para pressão e faz pouco está tomando um para próstata. E de manhã ele sente tontura e a pressão dele vai a 10/6. Será que o remédio da próstata baixa a pressão? Pode ser? Os remédios podem ter interação medicamentosa, sim. Nesse caso, você fala com o médico que preconiza o medicamento da pressão ao seu marido, que ele deverá adaptar as doses dos antihipertensivos, porque quando nós associamos medicações, elas fazem o que a gente chama de interação medicamentosa. E poderá, sim, haver uma queda na pressão quando você associa medicamentos. Ele, com certeza, vai reduzir em parte esse medicamento, o medicamento adequado, e ele poderá fazer os dois tratamentos concomitantes, sentindo-se muito bem. Ótimo. Eu estava lendo que a doença também é conhecida como assassina silenciosa, justamente como a doutora falou, que muitas vezes a pessoa não tem nada e, de repente, quando tem, já tem um AVC, já tem uma insuficiência renal. Acho que por isso é muito importante, né, como a doutora disse, todas as pessoas, imagino, terem esse cuidado com a alimentação, com os exercícios, justamente para evitar casos como esse? Exatamente. No momento que você tem os seus cuidados de vida diária bem organizados e a sua medicação devidamente orientada pelo médico, você consegue evitar essas consequências mais graves. Por quê? Se você não tiver esse cuidado e não fizer medidas habituais da sua pressão arterial algumas vezes por mês, ou 2 ou 3 dias por semana, você poderá deixar essa descompensação acontecer e os seus órgãos-alvo, que são principalmente o cérebro, o coração, os rins e a sua circulação, sofrerem pequenos danos diários, que ao longo do tempo vão se resumir num dano secundário grave e que vai culminar com a piora da qualidade de vida. Entendi. E agora um recado para os homens, que eu acho muito importante. A gente sabe que os homens raramente se cuidam, né? Acham que, é qualquer coisa. Mas eu li também que a pressão alta pode causar impotência sexual masculina? Pode. Opa! Pode sim, porque ela mexe com a circulação. E se você não tiver uma circulação saudável, todos os órgãos do seu corpo poderão sofrer, inclusive a sua potência sexual. Então, é sim importante que você mantenha a medicação e os cuidados gerais de forma a manter todo o seu organismo saudável. E a gente está falando muito aqui da pressão alta, mas como é que ela funciona, digamos, no organismo? É referente à circulação, sangue engrossa? Como é que é? O que gera essa pressão alta? Elas são reações relacionadas a um sistema que nós chamamos de renina-angiotensina. Ela tem uma parte hormonal, uma parte neurológica e a hiperreatividade dos vasos sanguíneos, ou seja, a circulação se torna, digamos assim, mais apertada, numa linguagem geral, e há um comando estressante do nosso cérebro, o nosso chamado sistema simpático. Então, esse é o nosso componente neurológico. Isso tudo é mediado por hormônios e por liberação da chamada renina, angiotensina e aldosterona, que é um sistema que regula a absorção de sódio e potássio no nosso organismo e a reatividade dos vasos também. Na verdade, a fisiopatologia da hipertensão é bastante complexa, mas ela depende de todo o nosso organismo. Entendi. Então, para a gente encerrar, os pais também têm que tomar cuidado porque existe uma hipertensão arterial infantil? Pode ocorrer hipertensão arterial na infância, via de regra, secundária a outras doenças, como as glomerulonefrites, pielonefrites, as crianças que têm doenças da tireoide, eventualmente algum dano cerebral, algum tumor, e também o chamado feocromocitoma, não comum na infância, mas enfim, são tumores que poderão levar à hipertensão.
A hipertensão primária não costuma manifestar-se na infância e na adolescência. Ela, via de regra, é secundária a uma outra doença que acomete a vida da criança e poderá, sim, levar ao aumento da pressão. Entendi. Doutora Marinês, muito obrigada pela sua participação. Foi uma honra recebê-la aqui no Ver Mais. Muito obrigada. Igualmente. Uma boa tarde. Igualmente.